Boa tarde, estamos aqui no programa do Sintonia Cast. Estou aqui com minha parceira Ingrid. Boa tarde, pessoal. Hoje vamos discutir um tema de extrema importância, inclusão social. E para isso trouxemos 3 convidados, a nossa professora Simone, o nosso aluno e colega da escola, Romário, e a psicopedagoga Tamara. E eu gostaria que os convidados se apresentassem, falassem um pouquinho sobre o que vocês fazem. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite para vir falar um tema tão importante da atualidade, né, do nosso dia a dia. Eu sou professora aqui dessa instituição, que é o João Lima de Carvalho, há mais de 10 anos e também trabalho no município de Itapicuru há mais de 14 anos. Olá, pessoal, eu me chamo Romário de Jesus Santos, eu sou aluno da turma, o primeiro ano D. E hoje, pessoal, eu irei falar um tema que é muito importante na nossa sociedade, que é a inclusão escolar e social no ambiente escolar. Boa tarde, eu me chamo Tamara Pinheiro. Quero agradecer a oportunidade de falar de um tema de grande relevância aqui no nosso município. Sou coordenadora da Educação Especial há 5 anos. Estou como pedagoga e tenho pós-graduação em psicopedagogia. Fiquei alguns meses também como professora de Romário nas salas de recurso. Gostaria primeiro de dizer, né, que esse tema foi sugerido pelo aluno Romário do primeiro ano, que está aqui conosco nos entrevistados. E a primeira pergunta é direcionada a ele. Como está sendo a experiência dele na escola em tempo integral? O que ajuda ele no dia a dia? O que me ajuda no meu dia a dia, pessoal, é a minha disposição, é a minha falta de vontade de nunca desistir de estudar. Esse é o que me faz continuar a minha carreira como estudante, porque eu sei que nessa vida não existe nada fácil, porque tem coisa na vida que a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar. Porque tem coisa que não cai do céu não. E tem coisa que na vida que a gente tem que correr atrás. E a gente também tem que acreditar no nosso potencial e na nossa capacidade. Então agora a pergunta vai para a nossa psicopedagoga Tamara. Na sua visão, quais os desafios, os impasses para garantir uma qualidade de inclusão para todos os alunos na sala de aula? Então, um dos impasses na escola, né, para uma educação inclusiva, primeiro passo é a acessibilidade. A infraestrutura da escola ela tem que ser acessível aos alunos com deficiência. O segundo seria a formação continuada para professores, porque muitos professores não têm conhecimento das comorbidades de deficiência dos alunos. Então, é necessário que se faça uma formação para que todos os professores tenham conhecimento. Outro ponto para melhorar a inclusão é o acompanhamento especializado para o aluno, que já está em pauta, algumas escolas já estão aderindo, porque esse acompanhamento ele vai trabalhar também com um plano de ensino individualizado. O aluno, como Romário, está no primeiro ano, mas será que Romário consegue aprender da mesma forma que os outros alunos? Se a comorbidade dele não interfere, então o professor tem que ter esse plano do mesmo conteúdo, mas que seja adaptado de acordo com a necessidade do aluno Romário, para que também ele participe e seja incluso da aula nos mesmos conteúdos. E aí, Tamara, me veio agora uma pergunta na cabeça. Esses profissionais que acompanham os alunos, eles deveriam então teria que produzir esse plano em conjunto com o professor que ministra a aula. Por exemplo, eu dou aula de matemática, aí tem um profissional de apoio de alguns alunos. Então deveria haver uma conversa entre a gente para organizar esse plano ou não?
Sim, tem que ter a conexão. A responsabilidade, inteiramente pela lei do plano de ensino, é do professor, regente da turma. Mas o auxiliar, ele tem que trabalhar em conjunto, porque ele vai estar dia a dia com aquele aluno e vai perceber mais diretamente. Porque um professor por área de matemática, ele está com 35 média de alunos na sala de aula. Então o olhar dele é para todos como um todo. Ele vai ter um olhar diferenciado para o aluno autista, que é o caso do nosso colega Romário, mas também o que está acompanhando ele vai ter mais um olhar diferenciado e pode sim trabalhar junto, construir junto. O ideal também é que na escola tenha um psicopedagogo, uma equipe multidisciplinar para que se faça junto o plano de ensino. O plano de ensino é em conjunto. Também a família entra em ação. É família, escola, equipe, professor, todos juntos. O apoio, ele vem para descobrir o que o aluno tem falta. Porque se o aluno está no terceiro ano, mas ele não é alfabetizado, como é que ele vai fazer, né, uma prova de matemática se ele não consegue ler? Então o apoio, ele vai ter que voltar ao ciclo de alfabetização, tentar adaptar atividades daquela aula com percepção, coisas visuais, pintura, toque, geralmente usa jujuba, palitos, para poder cores, trabalhar dessa forma. Voltando para a situação da equipe multidisciplinar na escola, o necessário ideal, né? Uma psicopedagoga, um assistente social e um psicólogo para trabalhar junto com a escola essas adaptações, junto com o professor, o coordenador e o apoio pedagógico. Também pode, quando a escola não tem a equipe multidisciplinar, pode-se trabalhar assim, dessa forma, pedindo os relatórios da saúde, o acompanhamento. Esse aluno, ele é acompanhado pela saúde, ele faz acompanhamento com o psicólogo, solicita o relatório do psicólogo clínico, faz acompanhamento com a psicopedagoga clínico, solicita o relatório, sugestões, faz acompanhamento com a terapeuta ocupacional, solicita. Além de solicitar os relatórios, podemos solicitar a visita desses profissionais, para que eles venham até a escola, conheçam como é o ambiente escolar desse aluno e sugira também atividades. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui à psicopedagoga, que eu acho que é uma coisa que todos devem saber. Eu acho que é uma coisa que deve, não que precisa, mas deve. Como é que se você se refere a pessoas, a alunos com alguma dificuldade, tipo autismo, algum transtorno? Como é que você deve se referir da maneira correta? Então, hoje a nomenclatura utilizada é pessoa com deficiência, criança com deficiência. Não se utiliza mais pessoa especial, criança especial. O especial são todos. Então foi mudada essa nomenclatura. Aí portador de deficiência também não, porque não porta uma deficiência. Hoje o termo correto é pessoa com deficiência. É muito bom saber, porque muitas vezes a gente se pega preocupado com a nomenclatura correta, né? Porque às vezes a gente está usando uma nomenclatura que é inadequada e que às vezes carrega um preconceito que às vezes a gente está reproduzindo, mesmo por uma questão de ignorância, né? Por falta de conhecimento. Então é muito boa essa pergunta para esclarecer para o público aí que está nos assistindo. E sobre a questão do transtorno, existem transtornos como o TDAH, transtorno de conduta, o TOD, que é o transtorno desafiador, opositor desafiador, que ainda não são deficiências, eles são transtornos. Então, o autismo, que ele é considerado uma deficiência, então você pode direcionar uma pessoa de autismo, uma pessoa com deficiência, agora os demais transtornos ainda não. Agora uma pergunta para a professora Simone. Professora Simone, como você adapta suas aulas para pessoas com deficiência? Você consegue fazer essa adaptação? Bom, assim, as minhas aulas eu faço planejamento, né, levando em consideração a diversidade dos alunos que têm ou não deficiência, com ou sem deficiência, né? Porque a gente tem um público muito heterogêneo, então a gente faz a aula, eu faço a minha aula, né? Planejo, para que seja que supra para todo mundo. Embora tenha algumas situações que isso não aconteça, como eu já comentei aqui, né? Do aluno do terceiro ano do ensino médio, que ele é uma pessoa com deficiência e não sabe, não foi alfabetizado ainda. Então eu já tentei fazer uma adaptação, levei uma atividade que eu achei que estava adaptada para ele, mas eu percebi que não estava adaptada. Então, num outro momento, numa outra oportunidade, eu desenvolvi uma outra atividade que ia ser desenvolvida em paralelo, porque não tinha como, por exemplo,
terceiro ano de ensino médio, colocar a mesma atividade para ele que não sabia, por exemplo, fazer leitura, né? Então agora vai uma pergunta para o nosso colega Romário. O que você mais gosta na escola? Com quem você mais interage? Como você se sente? Na verdade, o que eu mais gosto de fazer na escola é de ler livros, é de interagir na aula, é de ficar dialogando com as pessoas. Eu também, uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui na escola é de fazer amizade com as pessoas, que eu quero assim, eu quero ser uma pessoa mais social, que eu quero ser. Porque na verdade, porque eu tenho que, porque tem uma coisa dentro de mim que eu tenho que quebrar. Assim, esse negócio de ter uma pessoa antissocial, de não querer conversar com ninguém, de não ficar isolado, isso, né? de ficar isolado, sozinho, que realmente esse tipo de coisa, eu não me sinto bem com isso. De me sentir uma pessoa isolada. E também eu gosto de ter uma pessoa participativa. Eu gosto de ter uma pessoa que sempre participa das coisas aqui na escola. Seja em questão de evento, projeto escolar, em Olimpíada de Conhecimento. Eu quero estar, eu quero estar participando de todas as atividades que a escola oferece. Gente. E é uma característica interessante de Romário, ele não é meu aluno, mas ele sempre inicia as conversas, né, durante o intervalo, na hora do almoço. Sempre ele vem com uma pergunta, né, Romário? Sim. Professora, a matemática na geografia é muito importante, né? Eu digo, Aí começa a falar com o irmão da geografia, né? Sim. Participou, realmente ele é bem participativo, participou do foguete, do lançamento do foguete. Isso, foi da Mota. Isso. Esse ano eu participei, foi da Mota de foguete da Sul Egipana. Eu participei. E outro dia para presente, era para realizar esse ano por um povoado que é Madagante, em Ubaúba. E Antônio, ele foi. Antônio foi. E Romário, conta pra gente como você se sente quando participa das atividades junto com os outros colegas? Olha, eu me sinto bem. Assim, eu me sinto bem participando de atividade da escola. Eu me sinto assim, pessoa alegre, feliz. A próxima pergunta agora vai para nossa psicopedagoga Tamara. Tamara, como você acha que a família pode ajudar no processo de inclusão dos seus filhos? A próxima pergunta é para nossa psicopedagoga Tamara. Tamara, como você acha que a família ajuda no processo de inclusão dos seus filhos? Então, a família é uma peça-chave, é a peça principal na vida dos alunos, do alunado com deficiência, porque a família, ela tem como tratar já de início com o diagnóstico. No início do diagnóstico, quando as famílias descobrem, elas têm aquele luto, aquele susto, aquela fase. Mas depois que passa isso, a família deveria buscar ajuda, né, profissional, psicológica, para tratar o seu filho da mesma maneira da outra pessoa que não tem deficiência. Porque se fala muito em inclusão, mas na maioria das vezes a família em si já trata com exclusão, já trata diferente o seu filho. E isso é chegado na escola. Quando o aluno chega na escola com o crachá, aí o professor diz, e eu vou tratar de que forma? Eu vou tratá-lo como especial, ainda tem essa questão do especial, que não é essa nomenclatura usada mais. Mas então, vou citar um exemplo. Um aluno da educação infantil, lá na educação infantil é tudo colorido, tudo tem os combinados do dia, como deve ser, como deve tratar, ser respeitado os coleguinhas. E aí aquele aluno que possui o diagnóstico do autismo, um exemplo, ele não está conseguindo seguir os combinados. Então o professor, quando ele chega para tentar conduzi-lo de uma maneira, ver se aquilo pode ser uma birra, se pode ser o mimo, ou se ele está com também
tem algo nos autistas que incomoda, algo na sala de aula que está causando uma situação de ele gera crise. Pronto, ele consegue gerar uma crise. Então o professor tem que ter conhecimento. Surto. Ele pode surtar com algo que incomode, que ele não aceita. Mas até o professor identificar aquilo, vai precisar muito do apoio da família. A família levou os relatórios dessa criança, conversou e se ele deve ser tratado de uma forma igual. Mas na escola em si gera muito bullying. Aconteceu, eu fui aplicar uma prova. Aí o coleguinha botou a perna para o outro cair. Aí o outro que estava do lado disse: você vai derrubar ele é autista. Aí eu, e que tem a ver que ele é autista? Ele está brincando comigo também. Então o colega, porque ele é autista, ele não pode brincar. Tem a fase da adolescência, que é aquela brincadeira, né? Do empurra, do brinca, não machucando, mas todo adolescente nessa fase de 6º ao 9º ano tem essas brincadeiras. Então vai excluí-lo, vai deixar de fazer porque ele é autista? Não, ele tem sua personalidade. E o diagnóstico não implica nisso. Eu acho que é importante falar disso, pois é uma coisa que está na nossa sociedade, mas que não é falado, não é dito. Então, mesmo a gente estando ali, estando vendo isso, é que quando você está com um crachá, meio que tem um rótulo já de você, já tem aquela visão, a sociedade, né? Eu até poderia usar aqui uma filosofia de um cara chamado Michel Foucault, que eu tenho um panóptico, que é o terceiro olho da sociedade. A sociedade tem uma voz ali nela, meio com uma voz que tá ali, mas que a gente precisa da consciência para ver. Eu acho que é isso que a gente toca quando a gente fala sobre esse assunto. E é importante falar disso, é necessário. Isso. Então, essa temática da inclusão, ela é muito falada e pouco discutida na escola, porque acontece, né, da fase da adolescência. Romário, então, que está no 1º ano do ensino médio, como é a socialização, né, com os colegas? Ele tem que ser tratado da mesma forma com os professores e com o colega. Não é um rótulo, não é um crachá, não é um diagnóstico que vai fazer ele ser diferente dos outros. Agora uma pergunta para Romário, já entrando no assunto anterior, quais as dificuldades que você encontra no seu dia a dia? Uma das dificuldades que eu enfrento com uma pessoa autista no meu dia a dia bom é assim, que raramente, como eu moro na zona rural, eu tenho que acordar cedo, me arrumar para ir pegar o ônibus, para vir para cá, para o colégio. Porque realmente, uma das dificuldades que eu acho assim, que o meu pai e a minha mãe, eles são muito assim, eles são muito protetores comigo. Eles acham tipo assim, que eu ir para um lugar que eu entrar num lugar sozinho, pode acontecer alguma coisa de errado comigo. A minha família ela pensa assim, mas tipo assim, porque a minha família acha que só porque eu sou autista, eu não tenho capacidade e potencial para saber me virar sozinho na sociedade. Aí eles não deixam você andar sozinho, sempre tem que estar acompanhado? Sim. A defesa, né? Eles têm medo. Muitas famílias têm medo. E como você lida com essas dificuldades? Bom, como eu lido com essas dificuldades, tipo assim, olha, eu vou explicar. É porque tipo assim, porque eu sempre falo para o meu pai e a minha mãe, tipo assim, pessoal, falo assim, porque eu não gosto que meu pai e minha mãe me tratem como criança. Aí eu uma coisa que eu não gosto que meu pai fique me tratando como criança. Tipo assim, e eu já sou uma pessoa adulta e eu tenho que saber me virar eu tenho que saber me virar sozinho. Então, pessoa independente. E mesmo eu sendo uma pessoa portadora com deficiência, isso não me impede Deus querer ser uma pessoa normal, como qualquer outra. Isso é uma coisa que não me impede de eu querer ser um professor, ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro, porque a minha deficiência é algo que não me impede de eu querer ser uma pessoa normal na sociedade.
Essa pergunta agora é para a professora Simone, mas eu também gostaria da opinião da psicopedagoga Tamara. Professora Simone, quais são os desafios enfrentados pelos professores para um processo de inclusão de alunos com deficiência? E como a gente pode fazer para efetivar isso? Então, um dos maiores desafios é realmente elaborar, né, aulas que atendam um público tão heterogêneo quanto que a gente tem em sala de aula. E no meu ponto de vista, o maior desafio para a gente é estar sempre atualizado, né? Seja com as metodologias novas que tem de ensino, você dominar as tecnologias e todos os tipos de formas que possam ser utilizados para atender essa necessidade do aluno que esteja ali na sala de aula. E a outra questão também, que eu acho que é muito pela falta de tempo, né? Porque a gente que é professor praticamente não tem tempo, porque tem que trabalhar em 2, 3 lugares. Então, a falta de tempo para efetivar um planejamento que seja feito, formulado em conjunto com todos esses autores, como profissional de apoio, que iria nos direcionar, né, a realmente adaptar aquele assunto, né, conteúdo que a gente tem que ser trabalhado na sala de aula, para a necessidade do aluno, que são necessidades diversas, não é um tipo só, são vários tipos. Então, acho que o maior desafio é esse, de realmente ter um planejamento que atenda a todas as necessidades de mais de 30 alunos numa sala de aula, por um período de 45 minutos, 50 minutos. Então, é o maior desafio. Então, complementando a fala da professora Simone, um dos desafios maiores são professores por área, porque como ela mesma já mencionou, 45 minutos, mais de 30, 35 alunos numa sala de aula. O que eu posso dar como sugestão para melhorar essa inclusão? No início do ano letivo existe a jornada pedagógica. Então, que nessa jornada pedagógica já se faça essas formações, porque ela mencionou, não se há tempo para o professor ter várias formações durante o ano, porque trabalha em 2, 3 escolas, várias turmas. Mas o que pode ser feito na jornada pedagógica, já citar a inclusão, né, para todos os professores por área, que o maior desafio eu acredito que seja nesses professores, porque o pedagogo ele tem um tempo maior com o alunado. E além disso, promover a semana de planejamento, que a semana de planejamento na escola seja voltada também para as pessoas com deficiência, que a escola proporcione esse diagnóstico, ela já vai ter o levantamento da matrícula. Pronto, a professora Simone vai ter 3 alunos autistas na sala de aula, então, além da professora Simone, os 10 professores a mais, que são 11, né? Professores Sim. por área daquela turma do primeiro ano esse ano, vai ter quantos alunos com diagnóstico? Então, promover nessa semana de planejamento que antecede o início do ano, para que o professor já tenha uma noção. E, se possível, ter o acompanhamento especializado e a equipe multidisciplinar, que é o ideal. Mas quando a gente não tem o ideal, a gente vai deixar de fazer? Não. Como ela mesma citou, ela teve, né, uma dificuldade com o aluno, não conseguiu promover na primeira instante, só que ela teve a sensibilidade. Então, precisamos sensibilizar os professores, para que eles tenham esse olhar como a professora Simone teve. Ela não desistiu no primeiro momento. Ela não tinha os recursos, mas ela foi em busca. Foi fácil? Não, porque ela trabalha em outro lugar. Mas ela não desistiu e conseguiu complementar seu conteúdo para todos da sua sala. Agora uma pergunta para Romário. Como você acha que esse apoio especializado pode te ajudar? Bom, esse apoio, especialidade que eu tenho na sala de aula, ele me ajuda muito. Na minha questão tipo emocional. Também o apoio, ele me ajuda na questão das atividades que eu faço em sala de aula. Então, é de grande importância, né, Romário, o apoio, porque a socialização, a partir do apoio, ele cria um vínculo, uma confiança e consegue estar mais inserido junto com a turma. E também nas atividades pedagógicas, algumas dificuldades que Romário enfrenta no conteúdo e o apoio consegue auxiliar de uma forma melhor, adaptada para ele. Mecanismos de inclusão, o que você acha que falta ainda, que necessita? Bom, o que mais falta e necessita em ter aqui no Centro de Excelência, prefeito Getúlio de Lima de Carvalho, assim,
o que falta ter aqui na nossa escola é uma sala de recurso multifuncional para poder atender as pessoas portadoras de deficiência. É isso o que ainda falta ter na nossa escola, porque na nossa escola falta ter psicopedagogos para poder tipo assim, para poder ajudar as pessoas com deficiência e auxiliar na questão do apoio para essas pessoas. Complementando a fala de Romário, a escola necessita sim da sala de recurso multifuncional, que é de grande relevância, porque a sala de recurso ela funciona no contraturno. Só que aqui o Centro de Excelência ele é integral, então o ideal é que a sala de recurso funcionasse na própria escola, para que ele tivesse um momento de 1 ou 2 horas nessa sala, com um professor, um profissional, né, que já tenha conhecimento e trabalhe essas habilidades, porque na sala de recurso consegue-se trabalhar o aluno para a vida, não só conhecimento pedagógico, autonomia e várias outras especificidades que não tem na sala de aula regular. E só fechando assim a fala, o município de Itabaianinha oferta essa sala de recurso para o aluno que é da rede estadual, certo? Romário foi nosso aluno, então por escolha dele, ele prefere estar aqui no Integral, no Centro de Excelência. Então fica, né, a deixa, Romário, para que tenha sala de recurso. Tem uma frase de um ator, ele é fotógrafo e escritor brasileiro. Só que eu não lembro o nome dele. Tem uma frase que ele fala assim, que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é um ser humano. Tamara, que dica você dá para as escolas que estão começando a implementar agora a política de inclusão, o mecanismo de inclusão? Para quem está iniciando agora, fazer o diagnóstico, né, o quantitativo de alunos que vai ter na sua escola, buscar promover formações, palestras de incentivo, buscar profissionais que já tenham conhecimento sobre a área da inclusão, trabalhar dessa forma, como eu já falei no início, sempre buscar nas palestras, no planejamento pedagógico, colocar em prática e também buscar infraestrutura, né? Colocar as placas, sinalização, rampa, tudo que é necessário que seja acessível para esse alunado. Já estamos no final do programa, né? Se você aí de casa quiser curtir ou dar alguma ideia de entrevista, comentar algo, pode comentar nas nossas redes sociais. Agora a gente já está chegando aqui no fim do programa, né? Um assunto muito amplo, e a gente deveria até ter um momento especial para isso. E vocês têm algumas considerações finais? O que vocês têm para falar? Então, eu gostaria de dizer que para a promoção da inclusão, a gente deve enxergar todos, né, como iguais, mesmo diante das suas diferenças. Como o Romário falou, a frase que ele disse, né, nem todo mundo é autista, mas todo autista é ser humano. Então, ter essa sensibilidade de você incluir o outro, entender que cada um tem suas necessidades, né, especiais, cada um tem de sua forma, seja de comunicação, seja de aprendizado, seja de socialização, enfim. A gente precisa mesmo, como ser humano, estar aberto para receber e tratar com respeito e bondade, né? Qualquer ser humano. Pessoal, tipo assim, é muito importante que a escola ela possa ser um ambiente que possa haver diversidade e inclusão dos alunos, sejam eles alunos com deficiência ou sem deficiência. A escola ela deve ter um ambiente onde todo mundo possa se sentir bem e se sentir bem acolhido. É porque, pessoal, eu acho assim que a inclusão, ela não tem que ser, a inclusão, ela não tem que ser tipo como se fosse uma obrigação, que a inclusão era, por sua vez, é um direito que é garantido por lei. A inclusão no ambiente, a inclusão na escola, mas só que a inclusão ela vai muito além da escola, que a inclusão ela tem que ser feita também fora da escola, em todo lugar tem que haver a inclusão da pessoa
trata a pessoa com deficiência, seja na escola, seja na universidade, seja na empresa, em qualquer lugar tem sim que haver a inclusão. Então, estou feliz de estar aqui, porque Romário, né, de alguma forma eu consegui transmitir algo na vida dele e que ele lembrou de mim para participar. Então, que todos buscamos cada dia mais sensibilizar uns aos outros em busca de uma inclusão em nosso município. Como você acha que essa falta de apoio interfere na vida dos alunos com deficiência? A falta de apoio pode ocasionar a exclusão do aluno, porque muitas das vezes o professor que só vem uma aula uma vez por semana, ele não percebe que o aluno está ali, naquele ambiente, se ele está conseguindo aquela aprendizagem ou não. Às vezes o professor não consegue dar o olhar diferenciado para aquele aluno, devido à quantidade e à correria e a aula ser 50 minutos. Então a falta desse apoio ocasiona a falta de socialização também, porque ele fica ali no cantinho, excluído, tem o medo de falar, de ter o contato, de perguntar ao professor. Esse não é o caso do nosso colega Romário, porque ele pergunta, mas temos casos sim de autistas não verbais, que ficam isolados na sala. Então o apoio especializado ele vai conseguir, desvibrar assim, soltar o aluno para que ele se sinta naquele ambiente.